Olá pessoal, hoje estamos iniciando nossa sexta aula da Matemática na Educação Básica 3. E o assunto que vamos abordar nesta aula é conjuntos. Eu sou o Anderon Miranda, aqui do canal XMF, e convido você para curtir todo o curso da Matemática na Educação Básica que está aqui na descrição desse vídeo. Então dá um pulo lá e veja a nossa playlist completa com vários conteúdos da Matemática Básica. E vamos à aula. Conjunto, elemento e pertinência. Três noções primitivas na teoria de conjuntos envolvem esses três elementos. Bom, o conjunto das vogais, por exemplo, como você vê representado aqui ao lado, você tem o conjunto A e você tem as vogais A, E, I, O e U. O conjunto dos planetas do Sistema Solar. Então, como você vê aqui na imagem também, você tem aí todos os planetas do Sistema Solar, Você tem a Terra, Marte, Mercúrio, Saturno, Plutão e etc. E temos também o conjunto dos nomes dos meses de 31 dias. Então você vê aqui de rosa que eu tenho janeiro, julho, março, agosto, maio, outubro e dezembro. Ainda na relação entre conjunto, elemento e pertinência, nós indicamos um conjunto por uma letra maiúscula. A letra A, a letra B, C, como você pode ver aqui do lado na figura. Então você tem a letra A, o A maiúsculo, representa o conjunto. E um elemento com uma letra minúscula. Então, são os elementos que estão dentro desse conjunto, como você pode ver também aqui na imagem. Você tem o elemento A, o elemento B e o elemento C. A essa representação, nós damos o nome de diagrama de Euler, ou diagrama de Venn. E onde você pode perceber que A pertence ao conjunto A, que o Azinho pertence ao conjunto A, assim como o Bzinho e o Czinho também pertencem ao conjunto A. Já o D, vocês observam que ele está aqui fora do conjunto A, então nós dizemos que ele não pertence ao conjunto A. Descrição de um conjunto. Descrição pela citação dos elementos ou uma descrição por uma propriedade. Por exemplo, a descrição pela citação dos elementos, nós podemos dizer que o conjunto dos números ímpares positivos são eles 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, e assim sucessivamente. Outro exemplo seria o conjunto dos números inteiros de 0 a 500. Então você vê a representação deles aqui. 0, 1, 3, até o número 500. Já uma descrição por uma propriedade, nós dizemos da seguinte forma. Dizemos aqui que x é o divisor inteiro de 3. É uma maneira de indicar o conjunto 1, menos 1, 3 e menos 3. Já no outro exemplo, também eu posso dizer aqui que x é inteiro e x está entre 0 e 10. Então, isso também pode ser representado na forma dos números que vão de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, até o número 9. Conjunto unitário e conjunto vazio. Um conjunto unitário é um conjunto dos divisores de 1, por exemplo, inteiros e positivos. Então, é um conjunto formado apenas por um elemento. Um outro exemplo de conjunto unitário é o conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Observe que a única solução para essa equação é quando x for igual a 3. Já no exemplo do conjunto vazio, eu digo que x tal que x é diferente de x. Então, isso é um absurdo. Como é que x vai ser diferente de x? Então, isso representa um conjunto vazio. Já no outro exemplo, onde eu digo que há um x tal que esse x é ímpar e múltiplo de 2. Como é que o número pode ser ímpar e também múltiplo de 2? Então, isso também é outro absurdo. Nesse caso, o conjunto é vazio, não há nenhum elemento nele. Conjunto universo. Quando vamos desenvolver um certo assunto de matemática, admitimos a existência de um conjunto U, ao qual pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto. Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo. Por exemplo, se procurarmos as soluções reais de uma equação, nosso conjunto universo é o conjunto R, ou seja, o conjunto dos números reais. Se estamos resolvendo um problema cuja solução vai ser um número inteiro, nosso conjunto universo será o conjunto dos números inteiros. Conjuntos iguais. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B
e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Em símbolos matemáticos, nós podemos representar da seguinte forma. Colocamos A igual a B, se somente se, para todo x, onde x pertence a A, se somente se, x pertence também a B. Vamos aqui a um exemplo. Você tem aqui o conjunto A, B, C e D. Ele é um conjunto igual ao conjunto D, C, B e A. Ou seja, os elementos de um conjunto são iguais aos elementos do outro conjunto. Outro exemplo aqui. Eu tenho um conjunto formado por 1, 3, 5, 7, 9 e etc. Esse conjunto eu também posso representar de tal forma que eu digo que existe um x, tal que esse x é inteiro, positivo e ímpar. Mais um exemplo aqui é quando eu digo que existe um x, tal que 2x mais 1 é igual a 5. Esse conjunto é igual ao conjunto unitário formado pelo elemento 2. Por que podemos dizer isso? Porque 2x mais 1 igual a 5, só existe um valor para x que, ao substituir por x, eu vou ter como resposta para essa equação o valor de 5, que é justamente o número 2. Então, eu ficaria com 2 vezes 2 é igual a 4, com mais 1 é igual a 5. Conjuntos diferentes. Se A não é igual a B, escrevemos A diferente de B. É evidente que A é diferente de B se existe um elemento de A não pertencente a B, ou existe em B um elemento não pertencente a A. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto formado por A, B e D. Ele é diferente do conjunto formado pelos elementos A, B, C e D. Então, observe que eu tenho o C no segundo conjunto, mas não tenho o C no primeiro conjunto aqui, antes do símbolo de diferença. Subconjuntos. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se, e somente se, todo elemento de A pertence também a B. Então, nós vamos usar esse símbolo aqui, ó. Você percebe aí que eu tenho um A e tenho um símbolo. Esse símbolo nós vamos denominar de sinal de inclusão. E nesse caso aqui eu posso estar dizendo que A está contido em B. Se somente se, para qualquer x, tal que x pertence a A, implica em x pertencer a B. Então, pela representação aqui, você pode perceber que o conjunto A está todo incluso dentro do conjunto B. Então, todos os elementos que pertencem a A também pertencerão ao conjunto B. Afirmo o que a gente tinha falado. Quando A está contido em B, também podemos escrever que B contém A. E o símbolo você percebe agora que está voltado para o outro lado. Agora, você observa uma barra no sinal, no símbolo de inclusão, que vai me dizer que não está contido. Então, quando A não estiver contido em B, indicamos dessa forma que está aí. Isso é a negação de A estar contido em B. E quer dizer que o A não está contido em B. Subconjuntos, exemplos. Vamos aqui. Você percebe que o conjunto formado pelos elementos A e B, ele está contido no conjunto formado por A, B, C e D. O conjunto formado por A e B é subconjunto do conjunto A, B, C e D. Outro exemplo aqui é o subconjunto A, que está contido no conjunto formado pelos elementos A e B. Então, mais um exemplo aqui, eu tenho que o conjunto A e B está contido no conjunto A e B. Além de estar contido, nesse caso, vocês podem perceber que eles são iguais, como nós já vimos antes. Outro exemplo que eu posso dizer aqui é o seguinte. Dado x, esse x é inteiro e par. Ele está contido em um dado x, onde x é inteiro. Ou seja, todo x inteiro e par vai estar contido no conjunto dos números inteiros. E mais um exemplo aqui, agora observe que é a negação do estar contido, né? É o não estar contido. Então você observa que o conjunto A, B e C, ele não vai estar contido no conjunto B, C, D e E. Por quê? Porque eu tenho o A no primeiro conjunto que não pertence ao segundo conjunto. No outro exemplo aqui, eu tenho o conjunto formado pelos elementos A e B que não está contido no conjunto C, D e E. Um outro exemplo de não estar contido é quando eu digo que, dado x, esse x é inteiro e par. Logo, ele não está contido no dado x em que x é inteiro e primo. Então, quer dizer,
se o x inteiro e par ele não vai estar contido num conjunto em que ele é inteiro e primo. Eu convido vocês a curtir nossa playlist completa com o conteúdo de matemática na educação básica, tanto o 2 quanto o 3. Então lá nessas listas nós temos conteúdos também tão importantes quanto esses que nós vimos nesse vídeo. Então vá lá, curta nosso vídeo. Um abraço e até mais.